valendo. Ainda vemos em Atos o templo funcionando, Paulo indo ao templo, e já era ainda uma certa mistura de uma vida de quem cria em Cristo, os discípulos de Cristo, ainda com o restinho do funcionamento do templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo, e o Novo Testamento. Apesar de que quando chegamos em Atos, logo inicia-se de fato a fundação da igreja de Cristo. Mas não é porque você então lê sobre dízimo em Mateus e diz, olha, estava valendo dízimo no Novo Testamento. Ainda estava valendo a lei de Moisés nos 4 evangelhos. Então, Mateus 23 e 23. Diz assim, Mateus 23 e 23. Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, falando com os escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então ele fala, inclusive fala para homens incrédulos, fariseus e escribas, que obedeciam à lei no que concernia aos dízimos, davam, dízimo quer dizer 10%, davam os 10% do que eles tinham de produção de coisas pequenas, como hortelã, endro e cominho, e esqueciam as coisas principais. Jesus disse, vocês podiam fazer esta, como ele diz aqui, que é o mais importante, a justiça, a misericórdia e tal, sem esquecer aquelas. Então ele diz simplesmente o que a lei sempre disse, desde que passou a existir a lei. Então não é uma ordem de Jesus aplicável imediatamente à igreja. A igreja não tinha nem sido feita, ou fundada, ou iniciada ainda. Primeira passagem no Novo Testamento que fala de dízimo. A segunda é paralela a esta, que eu não vou ler, Lucas 11:42. Agora, passemos para Lucas 18, são só 4 passagens no Novo Testamento que falam no nome dízimo. 2 referem-se a essa reprimenda de Jesus sobre os fariseus, que nem discípulos dele eram. Lucas 18 e 12, novamente um fariseu em vista aqui, agora ele estava orando, naquela famosa passagem em que se vê o contraste entre um publicano, que era um homem que era mal visto, muitas vezes desonesto, porque ficava com parte dos impostos que cobrava e tudo, e um fariseu, um líder religioso. Então Jesus faz um contraste muito grande, falando da arrogância do fariseu, da prepotência religiosa dele e da humildade do outro. Nesta oração que o fariseu faz, mostrando muita arrogância, o fariseu, posto em pé, orava de si para si, né? Diz o detalhe aqui, não orava nem para Deus, era para ele mesmo. Desta forma, pelo menos o coração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a arrogância deste homem. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Terceira e penúltima vez que o Novo Testamento fala na palavra dízimo. Não é nenhuma ordem, não é um mandamento, é simplesmente um fariseu muito arrogante de si, muito longe de uma vida espiritual saudável, simplesmente dizendo a Deus que dava o dízimo. E curiosamente, um homem desclassificado diante de Cristo, como alguém que tinha uma atitude correta a orar, dando o dízimo. Interessante, mas muito longe aqui então de ser uma ordem neotestamentária de dízimo. E última vez que a Bíblia fala, o Novo Testamento fala em dízimo, Hebreus capítulo 7, versículos 2 e 4. Hebreus 7, 2 a 4. Que diz assim:
falando de Melquisedeque, contando a história que nós lemos lá em Gênesis 14, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. E aqui vai explicar por que Melquisedeque era um tipo de Cristo, que eu não vou entrar no detalhe. Mas então você vê aqui, é uma simples referência a um fato, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, só. Então não há doutrina, não há ensino, não há nada. E desaparece o nome dízimo no Novo Testamento. Aliás, se tirarmos, vocês devem ter percebido, se tirarmos os evangelhos, Hebreus 7 e 2 é a única passagem no Novo Testamento, a parte dos evangelhos, que não é que fala em dízimo. Quanto ao mais, 0. 0, 0, 0. Mas se faz tanto barulho sobre o tal do dízimo, como é que pode? Uma vez fala no dízimo lá em Hebreus, e não tem nada a ver com o mandamento, é contando uma coisa que aconteceu com Abraão 2000 anos antes de Cristo. Existem dois pontos de vista quanto a essa questão de dízimo no Novo Testamento, ou para como é que as igrejas neotestamentárias iriam aplicar isto. A primeira ideia, alguns pensam assim: como estava antes da lei, porque vocês viram que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque 500 anos antes da lei, depois Jacó prometeu dar o dízimo a Deus muito tempo antes da lei. Então algo que era antes da lei não caiu com a lei obrigatoriamente. A lei caiu nos aspectos cerimoniais e tal, não está mais valendo dízimo de dar 10% do gado, como vira aqui, do hortelã e da renda de cada um. Isso aqui não, a lei prescrevia, mas como a lei caiu nesses aspectos cerimoniais e nesses tipos de comportamentos, então não alterou o dízimo, porque ele era antes da lei, a lei não é mais válida nisso, o dízimo passa a valer do mesmo jeito. Se ele fizesse parte inerente da lei, tivesse surgido com a lei, ele teria caído com a lei. Como não é o caso, não caiu e está valendo o dízimo do mesmo jeito que valeu para Abraão, dá para Melquisedeque, Jacó dá para Deus e tal. Segunda ideia, maneira de entender isto. E eu não posso nem de interpretar passagens no Novo Testamento que falam do dízimo, porque ele nem fala. Então vejam que essa questão de dízimo para as igrejas não tem nem o que interpretar, nem o que se fazer um exegese. Exegese é um estudo do texto detalhado, muito pormenorizado. Nem isso nós podemos fazer, porque não tem de que fazer um exegese, não tem o que interpretar. Então, por isso que estou dizendo a palavra ideia. A ideia de um, o pensamento de outro, não é nem a interpretação. Não tem o que interpretar. Então a ideia, uma segunda ideia é esta: o percentual 10%, ou seja, o dízimo, não é mais obrigação específica, porque simplesmente não consta para as igrejas neotestamentárias. Embora o plano de Deus para as finanças da igreja seja através de doações dos crentes, proporcionais a cada ganho. Por princípios que se tiram do Novo Testamento, pode-se concluir que este é o plano de Deus para a manutenção financeira de uma igreja. Pessoalmente, eu acho esse ponto de vista mais razoável, eu adoto esse ponto de vista. Acho que a realidade é completamente diferente da época de Abraão, de Jacó. Se formos para a lei, aí é que fica claro mesmo que foi abolido. Então eu prefiro pessoalmente adotar este pensamento: liberdade de percentual, liberdade de decisão de cada um. Aliás, liberdade é uma palavra muito, muito bem aplicada para a igreja local, no sentido de que o Novo Testamento praticamente não tem ordens para o funcionamento da igreja local. Tanto que nós costumamos dizer que a igreja tem duas ordenanças. Duas, gente. Só duas: batismo e ceia.
É interessante isto. Agora, há dezenas de orientações, exortações, claro, de princípios bíblicos de comportamento, de virtudes, da maneira como devemos, a nossa postura, claro, mas em termos de ter de fazer, de uma certa obrigação, de uma norma clara, de uma regra definida através de uma numeração tipo 10%, ou tem que se reunir tantas vezes por semana, ou tem que ter tantos membros para ser considerado uma igreja, como uma sinagoga tinha que ter 10 homens para ser considerado uma sinagoga. Não tem, não vimos isso. A igreja é bastante livre para se reunir de manhã ou de noite. O próprio domingo, que é dia do Senhor, é extremamente discutível se foi instituído por Cristo para substituir o dia do descanso ou não. Há livros e livros e livros. Eu nem vou entrar nesta área, que é outra área polêmica, complicada. O sétimo dia está valendo, deixou o domingo, substituiu o sábado judeu, o domingo cristão. Sim, não, aí um escreve um livro, o outro escreve um livro, aí debate, está valendo, não está valendo. É impressionante isto. Então, há uma ordem bíblica para a igreja se reunir de domingo? Não. Uma igreja pode se reunir sexta-feira em vez de domingo? Pode. Por que domingo? Não vou responder agora, porque seria uma pregação inteira. Tá bem. Mas não há. Tem duas passagens ali que falam do dia do Senhor e tal, mas não fala nem que é um tempo regular. E, bom, eu não vou entrar em detalhe, eu vou ter que me conter. Então, o que eu quero dizer é que há princípios no Novo Testamento para que, entendo eu, as igrejas apliquem e os crentes vejam então como vão fazer nesta questão pessoal de contribuição financeira. Então eu quero ler algumas passagens com vocês que mostram princípios sobre doação de dinheiro. Embora tenho que ser franco com vocês, nenhuma fala de contribuição à própria igreja, mas aos crentes pobres de Jerusalém, as que eu vou ler aqui, há muito pouca coisa sobre a contribuição do crente para a sua igreja local. O que há são princípios, e algumas passagens outras que eu vou ler na frente mostram, talvez de uma maneira até mais clara, porque vão falar mesmo de uma maneira mais direta com a igreja. Então, Paulo estava fazendo uma coleta entre as igrejas da época, algumas igrejas da época, para crentes pobres que viviam em Jerusalém e estavam passando por grande necessidade. Então, o capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios trata basicamente deste assunto. E ao Paulo escrever sobre isto, ele dá, repito, princípios valiosíssimos sobre essa questão de tirar dinheiro do bolso para vamos chamar uma causa cristã. Não é nem para a sua igreja local, porque não era para irmãos que moravam noutra cidade longe de onde eles estavam, lá em Jerusalém. Paulo estava se dirigindo à igreja de Corinto. Mas vamos lá, porque são muito importantes as passagens. 1 Coríntios capítulo 16, depois eu passo para 2 Coríntios 8 e 9. Porque o assunto é o mesmo aqui da ajuda aos pobres de Jerusalém. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, está vendo aí o assunto? Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, aqui vem o princípio, conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for.